São 8 horas e 15 minutos, nós restabelecemos o contato com o Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro, que vai conversar com a gente sobre o caso dos órgãos transplantados com HIV, a defesa da funcionária Jaqueline Iris Bacelar, que está presa, suspeita de participar desse caso tenebroso. Disse em depoimento à polícia que a equipe do laboratório onde ocorreu tudo, PCS Lab Salem, soube antecipadamente de uma fiscalização, da vigilância sanitária, ou seja, quanto mais fuça, pior fica, né, Rodrigo Viga? Bom dia. Pois é, quanto mais mexe, mais fede, como se diz popularmente, né, meu caro Colombo? Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. E vamos falar muito desse caso, porque as investigações estão em várias frentes, com o Ministério Público, com polícia, com procuradoria, com corregedoria, com Secretaria Estadual de Saúde, Fundação Estadual de Saúde. E à medida que essas investigações vão avançando, vão emergindo e brotando essas informações. Nasceu da polícia essa informação, trazida inicialmente pelo Jornal Globo, confirmada pela reportagem da Jovem Pan, de que a funcionária que se entregou à polícia essa semana, Jaqueline Iris, ela teria revelado, através de uma conversa que tinha no celular dela com o representante desse laboratório PCS Salem, que os funcionários já sabiam que iria haver uma batida, uma blitz da vigilância sanitária no laboratório, onde houve falha nos controles e protocolos dos órgãos do Programa de Transplantes do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos imagens aí da Jaqueline Iris se entregando à Polícia do Rio de Janeiro. Pois bem, nessa troca de mensagens, os representantes do laboratório dizem para ela fazer uma espécie de maquiagem, virar o laboratório de ponta cabeça, de cabeça para baixo, de forma que a fiscalização não detectasse qualquer irregularidade. Mas já se sabia. O próprio governador Cláudio Castro disse que soube desse escândalo uma semana antes dele emergir, antes dele vir à tona. E essa não é a única nova direção das investigações, não. Há uma outra linha de frente apontando o seguinte, viu, meu caro Colombo, que neste mesmo endereço onde funcionava, está interditado, o laboratório PCS Salem, havia uma outra empresa também sediada, baseada, ou pelo menos o contrato social estava lá, o mesmo endereço, que tinha contratos com o Estado do Rio de Janeiro de mais 5 milhões de reais. E essa segunda empresa de serviços médicos também pertence a parentes do deputado federal doutor Luizinho, que nega qualquer favorecimento ou envolvimento nesse escândalo dos órgãos infectados com HIV, Colombo. Valeu, Viga. Rodrigo Viga, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o Nelson Kobayashi. Kobayashi, o caso por si só é uma tragédia, mas na medida em que os depoimentos acontecem, em que as investigações em diversas esferas avançam, ele fica pior ainda, né? Porque fica mais do que evidente que aconteceu, se não de maneira intencional, né? De uma maneira que permitiu que esse fato se desse assim, né? Com uma série de circunstâncias que levaram essa empresa a prestar um serviço para o qual ela aparentemente não era qualificada e pior do que isso, né? Com infrações à legislação, infrações às regras mais básicas que devem vigorar num processo tão sensível quanto esse, né? Sim, Colombo, e à medida em que as investigações avançam, a sensação é de que isso pode estar acontecendo em outros locais também. Porque é uma série de irregularidades, uma série de negligências, de imprudências que apontam a uma possibilidade maior, apontam a possibilidade de que outros laboratórios estejam também nas mesmas circunstâncias. É um fato gravíssimo que tem repercutido e precisa mesmo ser repercutido para que isso pressione não só as autoridades de investigação, para que avancem e responsabilizem criminalmente, administrativamente, civilmente os envolvidos, os culpados por tudo isso, e também para que haja uma revisão de protocolos, na vigilância sanitária, uma revisão de protocolos na contratação de laboratórios como esses e para que haja luz sobre a necessidade que a gente tem de que as regras sejam cumpridas, as regras, inclusive as regras sanitárias, para que casos como esses não se repitam à medida em que as investigações avançam, o alerta se torna ainda maior.